político Mas dela. essas perdas em termos políticos, de pessoas mesmo, é difícil, interfere ou não? Vocês podem conquistar lá adiante outras? Sim e não, né? Nós perdemos poucos quadros qualificados e muitos quadros que fazem parte de uma segunda linha da política. Quando você vai procurar ver quem saiu do Democratas, tá certo? Eu apontaria que de, sei lá, 20 pessoas que saíram com mandato, entre deputados federais, estaduais, governador, prefeito, eu apontaria 3 ou 4 no máximo, que são quadros de projeção nacional. Se eu lhe colocar na sua frente a lista dos deputados que foram para o PSD com Kassab, eu garanto que você conhece... metade. Não, você só conhece 10%. Exatamente por quê? Porque não eram pessoas qualificadas. Outro dia eu estava fazendo um levantamento de 14 deputados, eu posso depois checar esse número, mas de 14 deputados abaixo de 40 anos de idade que o Democratas possuía, só 2 saíram. Então, quer dizer, os mais jovens, os que enxergam o futuro, ficaram. E aí o que acontece? É diante de uma dificuldade que você tem que construir uma oportunidade. Que oportunidade nós temos? A oportunidade de fazer uma renovação, de abrir as portas do partido. Outro dia fizemos aqui um seminário para jovens que podem ser candidatos a vereador no interior da Bahia, realizado pela Fundação Liberdade e Cidadania e pelo Democrata Jovem, e foi uma coisa extraordinária. Gente que nunca participou de evento político, bateu na porta, se inscreveu e saiu de lá com o desejo de ser candidato a vereador. Então esse trabalho de renovação, ele tem que ser feito exatamente agora. Até porque tem o seguinte, com aquelas mesmas lideranças de sempre, viciadas com o sistema político como estão, nós não voltaremos ao poder. Nós só voltaremos ao poder com renovação. Agora, muitas dessas figuras que saíram militaram, principalmente aqui na Bahia, ao lado de vocês, do carlismo. Verdade. Vestiam camisa, a gente chamava até de pitbull do carlismo. Tinham muitos. E hoje saíram até dizendo, é difícil viver no bem, ou conviver com o DEM, é difícil conviver com o deputado ACM Neto. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu avalio que são pessoas de pouco caráter, frágeis de princípios, são pessoas que só querem as benesses do poder. São pessoas que não sabem conviver diante das dificuldades, tá certo? Eu não vou fulanizar aqui porque as pessoas não merecem a fulanização, mas quando a gente observa certas figuras que sempre tiveram tudo do nosso lado, né? Que eram os maiores bajuladores, né? Que faziam coisas que eu nunca imaginei em fazer em defesa, tá certo, de teses e de causas do meu partido. E agora essas pessoas saíram, né? Para quê? Para se aliar ao PT, para se aliar a Wagner, que foi o nosso adversário histórico, né? Por que fizeram isso? Porque não conseguem viver longe de um palácio, né? Amanhã ou depois, muitas delas, quando nós voltarmos ao poder, vão querer regressar para cá. Só que eu acho que esse período de oposição nos faz aprender. E algumas vão bater na porta e a porta não vai abrir. Pois é, mas todo mundo fala com composição que se faz política. O governador foi lá e buscou justamente atender os interesses de cada um. Futuramente isso não pode acontecer com vocês também? Não, nós vamos fazer composição com aqueles que têm o mesmo princípio político que a gente, tá certo? E eu acho que muita gente aqui comunga dos mesmos princípios políticos nossos. Primeiro, nós estamos, nesse momento, dando prioridade às forças que são adversárias ao PT. Então, com isso você tem o PMDB, o PSDB, o PR, o PPS, outros partidos mais, que são oposição ao PT. Eu acho que isso já garante uma frente partidária ampla aqui na Bahia, que pode servir sim para fazer uma aliança, para ganhar uma eleição, seja em Salvador, nas grandes cidades do interior, ou até mesmo em 2014, tá certo? Depois de vencer, você até pode ter que fazer algumas alianças, porém alianças programáticas, alianças em torno de projetos, e não alianças em torno do adesismo, tá certo? Que foi a tônica que compôs a maioria
parlamentar na Assembleia Legislativa do governo de Wagner. Até a própria primeira-dama, numa entrevista polêmica, disse isso. Claro, ela é uma pessoa sincera, uma pessoa espontânea, disse isso. E ela está certa quando disse. Então o senhor diria que quem ganhou? Vocês que ficaram sem eles ou o governador que conquistou eles? Eu acho que a longo prazo nós ganhamos e o governador perdeu. Porque inclusive a gente sabe que nenhum ali é fiel, né? Pois é, não, ninguém é fiel. Ali, o que você tem, vamos separar aqui, você tem partidos que são ideológicos, né? Eu, por exemplo, sou adversário do PT, mas o PT é um partido ideológico, que tem base ideológica, né? O PMDB tem uma história ideológica. Agora, existem partidos que são fisiologistas, que só querem saber da troca de cargos, da troca de favores, das benesses pessoais, né? De estar na cozinha do governo, né? De tomar cafezinho no Palácio de Ondina, que não é o meu caso. Esses que se entregaram é porque não conseguem ter a firmeza de caráter, de propósito, de princípios, para manter a sua coerência histórica e para construir um futuro diferente. Agora, qual a avaliação que o senhor faz hoje da Prefeitura de Salvador? O DEM ainda está apoiando a administração de João Henrique, mas é uma administração complicada, até porque o próprio prefeito ele é meio instável. Como é que o senhor faz essa... Olha, o DEM tem uma presença muito limitada na Prefeitura. Desde o começo foi assim. Em 2008, quando eu levei o apoio ao prefeito João Henrique, que fui decisivo na eleição dele, eu fiz questão de dizer claramente ao prefeito que não queria cargos, que não participaria da indicação de nenhum secretário municipal. E assim ocorreu. Jamais indiquei um secretário municipal que fosse. Nós temos uma participação que é limitada à Saltur, que é a empresa de turismo que organiza o carnaval. O que o Democratas faz na prefeitura faz bem feito, porque uma das coisas que funciona bem na cidade é o carnaval, tá certo? Então a gente entende que a nossa contribuição ela é limitada, não é maior porque o prefeito, ao longo de todo o seu governo, não pediu que nós ajudássemos ele com maior intensidade. Eu me coloquei à disposição várias vezes, né? Mas, no entanto, o prefeito fez outras opções políticas, eu respeito. Ele foi eleito pelo povo, tem um mandato até final de 2012. Até lá, ele é a autoridade que manda no município, ponto final. Se ele tivesse chamado Democratas para ter uma participação mais efetiva, nós poderíamos ter ajudado mais a cidade. E talvez a cidade não tivesse com tantos problemas como está hoje. Quem, de fato, historicamente, participou do coração desse governo, tá certo? Voltou agora a participar, que foi o PT. O PT não tem um quadro seu diretamente lá, mas toda a base de Wagner hoje dá suporte a João Henrique. E a presença do PP, de Mário Negromonte e João Leão na prefeitura, é um elo que coloca a administração de João Henrique no colo de Jacques Wagner. Agora, lamentavelmente, o governador ele vem sendo injusto com a cidade, certo? Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o prefeito, mas o prefeito foi muito pouco ajudado pelo governador. Não há nada de representativo, de significativo que o governador tenha feito por Salvador. O que faz é por obrigação legal, porque está na Constituição, porque tem que transferir recursos para a educação, para a saúde. É o que ele faz. Investimentos maciços em grandes obras, em grandes intervenções urbanas, na área do transporte, a gente vê aí esse bate-cabeça, se vai ser o modal A ou o modal B. Essa briga pode levar a Salvador não tem modal nenhum. Então, eu vejo que o governo tem pouco compromisso com a cidade, ajudou muito pouco a João Henrique, mas, lamentavelmente, o prefeito fez uma opção política de continuar ao lado de Wagner, que, aliás, desse período todo de governo de João Henrique, em pouquíssimos instantes, ele se distanciou de Wagner. Talvez apenas quando ele não precisou, porque Wagner não quis. Na verdade, quando Wagner não quis, João Henrique precisou, mas Wagner não quis, que foi na eleição de 2008, quando Wagner assumiu uma candidatura que foi de Walter Pinheiro. Aí o prefeito tinha que buscar uma aliança com a oposição e buscou o nosso apoio. Agora, eu diria que Wagner é tão responsável quanto o João pelos problemas de Salvador. Mas a cidade, eles alegam que a cidade não deve ser uma preocupação maior do Estado, mas sim da Prefeitura. O senhor acha que é possível administrar sem essa parceria? É possível. É claro que é possível. Se você tiver um bom prefeito, tiver uma boa administração, tiver uma boa equipe. Acabou essa história de prefeito ter que viver com pires na mão, pedindo pelo amor de Deus para o governador ou para o presidente. Isso é coisa do passado.
Isso é coisa do passado. Veja que grandes cidades do Brasil foram ou são administradas por prefeitos que são ou foram oposição aos governos estaduais ou ao governo federal, tá certo? Eu dou o exemplo de Beto Richa. Beto Richa era prefeito de Curitiba, adversário do governador do Paraná, Requião, e adversário do presidente da República, Lula, e fez um grande governo em Curitiba, foi o melhor prefeito do Brasil. Então, mais do que ser amigo do presidente e do governador, a cidade precisa de um bom prefeito, tá certo? De que adiantou João Henrique ter toda essa relação com Wagner e com o governo federal? O João Henrique nunca foi de um partido adversário do governo federal nos seus já 7 anos de administração. Sempre os partidos dele eram aliados do governo federal. Isso significou o que para Salvador? Resolveu os problemas de Salvador? Não resolveu, né? O fato dele estar ao lado de Wagner resolveu o problema de Salvador? Não resolveu. Então, mais do que ter um amigo do governador, do presidente, é preciso ter um bom prefeito.